Excelentíssimo doutor jogador, doutor Guilherme, excelentíssimo doutor promotor de justiça, doutor Diogo, inicialmente já parabenizar pela presidência do ato, permitindo sempre o cross-examination, as quesitações sendo formuladas pelas partes diretamente às testemunhas, sem interferências que pudesse vir gerar algum tipo de prejuízo às partes. Então, inicialmente já fica nossa parabenização. Relacionado à instrução processual, em face do acusado, nós temos o tipo penal do artigo 17 da Lei 10.826 de 2003, isso em razão do mesmo, e utilizando já um termo com toda a vênia possível, utilizada pelo representante do Ministério Público em sede de suas alegações finais, uma acusação por meio intuitivo. Eu foquei muito no termo até utilizado pelo órgão ministerial, porque é algo que a gente, nesta instrução processual, desde a fase de persecução penal, trabalha na linha defensiva de que o processo criminal, a denúncia, a ação penal em face do acusado, se perfaz puramente por meio de teorias do achismo, por dedução, por conjectura e por intuição. Como bem aduzido pelo acusado em sua instrução, em sede de interrogatório, o mesmo se nomeou como mangaeiro, termo que eu nunca tinha ouvido falar, mas em quesitação formulada ao filho do acusado, ele especificou que ela é aquela pessoa que faz vendas, seja de sementes, hortaliças, de bombas de gás para fogão. É uma venda muito avulsa, poderia muito se similar à prática do comerciante ambulante que faz a venda de diversos produtos. Outro informe significativo repassado pelo acusado é de que a pólvora encontrada com o mesmo é utilizada para orixás, para utilização em atos religiosos. Justificativa muito plausível, que o mesmo também não havia me passado, mas que apresenta uma verossimilhança na negativa relacionada à comercialização de apretextos de arma de fogo. Já passado as teses defensivas, passada essa fase instrutória e indo às teses defensivas, fiz a anotação de algumas preliminares, no total de 5 preliminares que serão arguidas antes de iniciarmos a fundamentação processual. Em específico, por mais que o acusado ele já tenha respondido um outro crime na comarca de Canguaritama, Mamanguape, salvo engano, Mamanguape, no estado da Paraíba, por crime similar ao que aqui responde, e acertadamente informou que estava em posse de chumbo, ele não chegou a cumprir pena, e leva-se a acreditar que a ignorância permite, sim, que o mesmo adentre no rol previsto no artigo 21 do Código Penal, que trata do erro de proibição. Haja vista que, por não ter sapiência das consequências de tal ação, essa poderia ter consequências, reflexos no campo criminal. Então, em sede de primeira preliminar, a defesa requer a aplicação do erro da proibição, com arrimo no artigo 21 do Código Penal, caracterizando uma excludente de ilicitude. Já em segunda tese defensiva, aduzido pelas testemunhas de acusação, que informaram que o processo investigatório, a ação investigatória, a fase de persecução penal, se iniciou por intermédio de uma denúncia anônima, mas essa denúncia anônima ela não foi subsidiada, lastreada com qualquer outra fundada razão de prática delitiva. Diante de tal especificação, a defesa já requer a título de distinguish de overruling, de distinção e superação com arrimo no artigo 315
do Código de Processo Penal, salvo engano, o inciso 6º, que esse digníssimo magistrado faça a distinção e superação do habeas corpus de número 73.4263 e RHC 158580, ambos julgados pela 6ª turma do nosso egrégio Superior Tribunal de Justiça, da nossa Corte Cidadã. Em terceira tese defensiva, também a título de preliminar, vejamos que as testemunhas iniciaram, como no período da Inquisição Espanhola, toda uma inquisição em face do acusado, sem permitir com que o mesmo utilizasse do seu direito fundamental de permanecer em silêncio, de permanecer calado, de não produzir provas contra si próprio. E em recente julgado, acho que não mais que 10, 15 dias, o nosso Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema já suscitado também a título de distinção e superação de número 1185, informou com arrimo na doutrina dispõe como sendo o aviso de Miranda ou Miranda Rights, que os policiais, na fase perfecuntória, embrionária, no momento da abordagem, devem sim garantir o direito ao silêncio do acusado para que o mesmo ele não produza provas contra si próprio. Então, com arrimo em tal arguição, suscita-se a terceira preliminar, haja vista que ficou claro e evidente que não foi garantido o direito de defesa do acusado de permanecer em silêncio, o direito esse fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, e que isso gerou prejuízo a toda a sua instrução processual, com base no princípio da árvore dos frutos envenenados, princípio do devido processo legal, do hiprossofular, presunção de inocência e tantos outros. A título de quarta preliminar, nós verificamos isso no depoimento da primeira testemunha de acusação, de que não foi seguido o que preceitua o artigo 158A a 158F do Código de Processo Penal, que trata da cadeia de custódia. E cita-se também, a título de distinção e superação, o recurso ordinário constitucional de número 147.885 do Estado de São Paulo, também julgado pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que informa que caso o material, a materialidade delitiva que foi apreendida não esteja nos conformes de ser diversamente acomodado, ele pode se gerar riscos de uma legitimidade e licitude da prova com prejuízo ao acusado. Diante disso, nós dispomos do artigo 157 do Código de Processo Penal, que trata das provas ilícitas, a defesa também a título de preliminar, acreditando que essas provas elas podem gerar prejudicialidade à instrução processual. Por último, a título de quinta preliminar, a defesa vem suscitar o princípio da insignificância, uma vez que já foi debatido tanto pelas instâncias de primeira instância nas nossas comarcas, existem precedentes do nosso escritório da comarca de Parnamirim, salvo engano da comarca de São José de Mipibu, como do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e das instâncias superiores, acerca da possibilidade de utilização do princípio da insignificância, utilizando-se a título de extinção e superação o precedente de número 1.735.871, também julgado pela 6ª turma, que informa que a apreensão de material bélico, em específico munições sem armamento de fogo, poderia-se o juízo, a COR e demais que viessem apreciar o fato, utilizar tal princípio da insignificância como excludente de licitude e não aplicação de pena ao acusado. Não sendo de entendimento pelas preliminares arguidas, a defesa entende que é possível sim a desclassificação do artigo 17 para a prática do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, e havendo essa desclassificação delitiva, que esse juízo, por mais que já tenha ocorrido o recebimento da denúncia, mas seguindo os precedentes do Supremo Tribunal Federal, em específico do ministro André Mendonça, Edson Fachin e o ministro, agora me foge o terceiro ministro que já está seguindo tal entendimento, de que há possibilidade da aplicação do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado ele preencheria os requisitos deste artigo, fazendo-se jus
a utilização da NPP, que se torna mais favorável, mesmo após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito julgado. Cita-se a sexta preliminar e já indo para a fase final, para a conclusão dessas alegações finais, Excelência, acerca da invasão do domicílio comercial do acusado, não havia fundada razão para a entrada no imóvel, utiliza-se a título de distinção precedente, superação precedente número 1.574.681 da sexta turma do STJ, que informa que sem a fundada razão, ou flagrante delito ali previsto como flagrante próprio, impróprio ou presumido, previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal, a polícia não poderia fazer a entrada. Superada todas as preliminares, desclassificações, discussões de mérito, esse juízo, no momento da aprovação de sentença, já adentrando em fase de dosimetria, na primeira fase de dosimetria, no artigo 59, utilize as 8 circunstâncias judiciais como favoráveis ou inerentes à prática delitiva ao acusado. Em segunda fase, utilize-se o que foi dito, o artigo 21, caso não entenda pela excludente ilicitude, mas utilize para atenuar a pena o desconhecimento, o erro de proibição. Acho que foi dito sobre o artigo 65, inciso 3º, a linha D, da confissão, mesmo que parcial também, diminuindo-se a pena em 1/6 da pena. E caso seja entendimento, a utilização do artigo 66, no momento de dosimetria de pena em segunda fase, para deixar a pena no mínimo legal, aplicando o regime mais brando, sendo garantido o direito do réu recorrer em liberdade. Por derradeiro, já para finalizar, requer que esse digníssimo magistrado aprecie a possibilidade do réu, já em audiência, ser revogada a prisão preventiva, haja vista que não existe mais nenhum elemento, seja do fumus commissi delicti ou do fumus da fumaça, do periculum libertatis, para a instrução processual, sendo garantido que o réu responda ao restante da instrução processual, mesmo antes da prolação da sentença, em liberdade ou se aplicando uma das medidas cautelares diversas da prisão, previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. É assim que entende, requer a defesa, já pede desculpa por uma alegação tão prolongada.